Eu tenho algo importante para falar. Eu quero me divorciar e queria que todos soubessem disso. Essa mesa. Eu conheci uma pessoa. Não sinto mais o mesmo por você. Antes de você continuar seu showzinho, eu tenho algo a falar, ou melhor, mostrar a todos. O jantar mal tinha começado quando Eduardo se levantou da mesa e pediu silêncio. A conversa morreu no mesmo instante. Laura reconheceu o gesto antes mesmo de ele abrir a boca. O tom firme demais, o sorriso contido, a segurança de quem acredita estar prestes a encerrar uma história do jeito que planejou. Diante de toda a família, poucos meses depois do casamento, Eduardo anunciou que queria o divórcio. O choque durou segundos. Laura permaneceu sentada, imóvel, observando cada reação. O que ninguém ali percebeu foi o detalhe mais importante daquela noite. Dentro da bolsa dela havia envelopes com nomes escritos à mão, um para cada pessoa à mesa. E quando Laura se levantasse, aquele pedido de divórcio deixaria de ser um espetáculo controlado para se tornar um erro impossível de desfazer. Laura e Eduardo estavam casados havia poucos meses. O casamento ainda era recente o suficiente para que todos ali acreditassem que qualquer problema fosse exagero, drama ou imaturidade. Para a família dele, Laura era a esposa nova que ainda precisava se encaixar. Para Eduardo, ela era alguém que já não fazia mais parte dos planos. O que ninguém sabia era que, muito antes daquele jantar, a confiança já tinha sido quebrada. Eduardo mantinha um caso antigo com Bruna, uma amiga próxima do casal. Presença constante na rotina dos dois, alguém que frequentava tio a casa, trocava mensagens com Laura e agia como se não carregasse segredo algum. Enquanto a família acreditava num casamento recente em crise, Laura já convivia com uma traição que vinha de antes mesmo da aliança no dedo. Bruna era a última pessoa que alguém ali desconfiaria. Sempre disponível, prestativa, íntima o suficiente para saber detalhes do relacionamento. Próxima demais para levantar suspeitas. Laura confiava nela sem reservas, como quem acredita que certas pessoas estão fora de qualquer possibilidade de traição. Eduardo se apoiava exatamente nisso. Usava-se a presença constante de Bruna como cortina perfeita, mantendo uma vida dupla sem esforço aparente. Perante a família, ela era quase da casa. Para Laura, uma amiga. Para Eduardo, um caso antigo que atravessou o namoro, o noivado e chegou intacto ao casamento. Aquela confiança cega foi o que permitiu que tudo durasse tanto tempo sem ser questionado. Os sinais começaram pequenos demais para virar confronto. Mudanças de humor sem explicação, conversas interrompidas quando Laura se aproximava, o celular sempre virado para baixo. Bruna aparecia com frequência excessiva, sempre nos momentos errados, sempre sabendo coisas que Laura não lembrava de ter contado. Eduardo dizia que era impressão, cansaço, adaptação ao casamento. Laura preferiu acreditar. Racionalizou cada detalhe, empurrou a desconfiança para longe. Repetiu para si mesma que não fazia sentido desconfiar logo depois de casar. Enquanto isso, Eduardo ganhava tempo. E cada silêncio dele escondia algo que Laura ainda não estava preparada para ver, mas que já existia havia muito mais tempo do que ela imaginava. A descoberta não veio por mensagem vazada, nem por fofoca. Laura viu com os próprios olhos. Chegou em casa mais cedo numa tarde comum e encontrou Eduardo no quarto, falando baixo ao telefone, rindo de um jeito que ele não ria com ela havia semanas. Quando percebeu a presença de Laura, ele desligou rápido demais. Minutos depois, o celular dele vibrou em cima da cama. O nome de Bruna apareceu na tela, seguido de uma mensagem curta demais para ser inocente. Laura não disse nada. Pegou o aparelho, leu, e naquele instante tudo se encaixou. Datas, comportamentos, ausências. Não houve grito, nem cena. Houve silêncio. Um silêncio pesado, frio, definitivo. Ali, Laura entendeu que o casamento tinha sido construído sobre uma mentira antiga e que nada do que viria depois seria improvisado. Nos dias seguintes, agiu como se estivesse apenas tentando salvar um casamento recente. Falava pouco, aceitava explicações vagas, deixava Eduardo acreditar que ainda tinha controle da narrativa. Mas estava fria. Não falava com ele com frequência mais. Não conseguia agir normalmente. Prestou atenção nas falas, nos descuidos, nas mensagens deixadas abertas. Percebeu que Eduardo era completamente duas caras. Ele falava mal de outras pessoas próximas a ele, incluindo Laura. Ele dizia que a irmã era uma interesseira,
que a mãe era muito manipulável e só estava esperando o pai morrer para pegar a herança dele. Falava para Bruna que a família não prestava, que era inúteis para ele, mas que ele precisa muito deles, principalmente financeiramente. Laura ficou chocada com isso. Ele era um monstro mentiroso e manipulador. Que pessoa horrível, ela se casou sem saber. Laura conseguiu enviar todas essas conversas para o seu próprio número, antes que Eduardo notasse algo. Guardou tudo. Cada prova foi organizada com cuidado, associada com uma pessoa específica da família. Não era só sobre a traição, era sobre como Eduardo falava deles, como usava cada um, como desprezava quem dizia amar. A armadilha não era para pegá-lo mentindo. Era para deixá-lo confortável o suficiente para se destruir sozinho. Sempre fez questão de ser admirado. Era educado, prestativo, presente nos almoços de família, lembrava aniversários, ajudava financeiramente quando alguém precisava. Para os parentes, ele era o exemplo de homem correto, o noivo perfeito, o genro dos sonhos, o tipo de pessoa em quem todos confiavam sem questionar. Não era só a noiva que estava sendo enganada, era toda a família. E essa descoberta, feita em público, foi o golpe mais difícil de absorver. Quando dezembro chegou, Laura já sabia exatamente quando e onde tudo aconteceria. Eduardo passou a agir com uma confiança nova, como alguém que ensaia uma vitória. Comentava sobre conversas difíceis, mencionava advogados sem entrar em detalhes e fazia ligações em horários estratégicos, sempre longe dela. Laura ouviu o suficiente para entender o plano. Ele faria um anúncio público, cercado pela família, certo de que sairia como o lado forte da história. Foi então que ela preparou os envelopes finais, um para cada pessoa que estaria à mesa naquela noite. Nomes escritos à mão, documentos separados com precisão, provas escolhidas para atingir diretamente quem lesse. Quando colocou todos na bolsa, Laura não sentiu ansiedade, sentiu certeza. Aquele jantar não era um risco, era o cenário perfeito. No jantar com a família toda, inclusive a amante, Eduardo se levantou devagar, apoiou as mãos na mesa e respirou fundo antes de falar. Eu não vou prolongar isso. Eu e a Laura vamos nos divorciar. Alguns rostos se viraram para ela. Outros permaneceram neutros. Ele continuou, sem pressa. Nosso relacionamento esfriou. Acontece, a gente percebeu cedo que não fazia mais sentido insistir. Laura manteve o olhar baixo, em silêncio. Eu não amo mais a Laura. E não acho justo continuar fingindo. Ninguém reagiu de forma intensa. Houve apenas um murmúrio baixo pela mesa. Eduardo ficou um pouco frustrado. Queria que a reação fosse mais intensa, que aplaudissem ele. Ele queria humilhar Laura pelo silêncio das últimas semanas e pela rejeição que sentia por esse silêncio. Eduardo então completou. Eu conheci outra pessoa, alguém que entrou na minha vida recentemente. Quando for o momento certo, pretendo apresentar. Laura ergueu o rosto pela primeira vez, empurrou a cadeira para trás e se levantou. Antes que o Eduardo termine o showzinho dele, eu preciso dizer uma coisa. Essa pessoa que o Eduardo diz ter conhecido é a Bruna. Eles estão juntos há anos, descobri isso no seu WhatsApp. Aliás, você deveria trocar sua senha, é fácil demais. Todos olharam para Laura chocados. Eduardo perdeu a cor. Como? Laura cortou. Além disso, tenho um presente para todos vocês. Lendo as conversas do nosso querido Edu, descobri mais de uma mentira. Ela colocou a bolsa sobre a mesa e retirou os envelopes. Cada um aqui merece saber quem é o Eduardo, assim como eu soube. Distribuiu os papéis, um por um, olhando nos olhos de cada pessoa. Quando o último envelope foi entregue, Laura falou com calma absoluta. Leiam. É do interesse de vocês. Sei que vão querer saber disso. Eduardo não entendeu aquilo. Ficou totalmente confuso com essa reação. Cartas? O que é isso? Laura sorriu para ele. Desculpe, querido. Você não recebeu uma, mas sua amante recebeu também. O silêncio só durou até a primeira folha ser virada. O pai de Eduardo foi o primeiro a falar. A voz baixa, carregada. Você escreveu que eu era um obstáculo, que só atrapalhava seus planos e que está esperando eu morrer para viver de herança? A mãe leu em seguida, com a mão tremendo. Aqui, você diz que me usa quando precisa, que eu choro fácil e não percebo quando você mente. Uma das irmãs empurrou o papel para o centro da mesa. Você me chama de interesseira e preguiçosa e diz que ri de mim pelas costas. A avó demorou mais. Leu devagar.
Você escreveu que eu não entendo mais nada, que tanto faz o que eu penso. Bruna abriu o envelope por último. As mensagens eram diretas, sem espaço para negação. Você diz para um amigo que nunca vai casar comigo e me assumir. Ela levantou o rosto pálida. Eduardo tentou se defender. Vocês estão interpretando errado. Eu estava brincando. Mas ninguém respondeu. Cada carta tinha feito o mesmo estrago. O problema já não era o divórcio. Era quem Eduardo realmente era. O casamento terminou ali, naquela mesa, antes mesmo de qualquer assinatura. Nos dias seguintes, Eduardo tentou recuar, pediu conversas em particular, falou em mal-entendidos, disse que tudo tinha sido exagerado. Não funcionou. A família, agora ciente do que ele dizia e fazia por trás, deixou claro que não o apoiaria em nada. O divórcio foi rápido. Laura saiu com o que lhe era devido e sem tentar prolongar uma história que já tinha acabado antes mesmo de começar. Bruna desapareceu da rotina da família, evitada por todos, menos por Eduardo, que pediu desculpas. E ela acabou aceitando, agora com um pé atrás, já que ele havia falado algo que ela não gostou. Meses depois, Laura recomeçou sozinha, sem pressa, sem precisar se explicar para ninguém. Eduardo ficou se sentindo mal pela humilhação no jantar. Ele precisava da família mais do que a Chada, não queria ofender todos eles, apenas ofender a Laura. Assim, ele pagou o preço por ser um duas caras. Se você chegou até aqui, comenta. Você teria exposto tudo como a Laura ou ido embora em silêncio e apenas terminado o casamento? Se inscreve no canal. Aqui, ninguém passa pano. E te vejo no próximo escândalo.